Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш очередной воскресный вебинар. Как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман. Olá, caros amigos. Começamos de novo o webinar de domingo, como sempre no estúdio. Vamos ouvir suas perguntas. O instrutor da Academia de Kabbalah, hoje temos um tópico interessante, a Bíblia e os segredos do livro eterno. É isso que os amigos pediram. Tem tradução para 20 línguas. Vamos fazer perguntas, responder perguntas online. Pedimos que enviem o máximo possível de perguntas relacionadas, então vamos tentar não nos desviar. Então, de onde vem a Torá? Nós podemos mergulhar mais ainda, podemos dizer que outras pessoas perguntam: a Torá é pensamento do Criador? O que é? Quando a pessoa começa a revelar o mundo em que vive, não o mundo do que a besta faz com todo tipo de ferramentas, mas quando começa a pensar na sua existência, a sua existência não é sobre construir algo em torno de mim, adquirir algo para mim, fazer algo externo para mim. Mas se eu sei que sou levado pela pergunta sobre a minha existência, eu tenho que mergulhar nas minhas raízes, o que existia antes de mim, o que me criou, o que me formou, me organizou, me construiu. Biologicamente, a questão não é como foi criado, mas que leis guiam as forças que me criaram. Essas são as perguntas que têm incomodado as pessoas por muitos anos, há muitos anos. Perguntas sobre o significado da vida têm ocupado as pessoas há muito tempo, e a natureza as colocou nisso. E a sua intenção era simples: alcançar a fonte da sua existência, não a fonte que nos dá sustento, mas descobrir qual o propósito de nossa existência. E desta forma ser capaz de ver com antecedência, prever o futuro. E podemos fazer isso de forma desejada ou não, ou talvez de outra forma, ou talvez simplesmente realizar de forma automática tudo que a pessoa tem, cujas dúvidas com relação a qual o caminho correto, talvez dependa do avanço da humanidade ou de si mesmo, e há algumas ferramentas que podem ajudar. Talvez não importa como constrói seu destino, pode ter livre-arbítrio. Essas são as perguntas que trazem as pessoas ao local onde começam a revelar as forças por trás do seu desenvolvimento. E estas forças por trás do desenvolvimento começam a chamar segredo da força oculta. Ou seja, outro segredo é entender Adão. Eu posso dizer, bom, eu não sei o que estou fazendo, e depois eu começo a pensar porque tenho esses pensamentos, força para realizar coisas, porque ontem foi diferente de hoje. Essas coisas que ocorrem na natureza me obrigam a ser diferente. É semelhante ao que ocorre com animais, macacos, mas é um processo constante.
O macaco simplesmente faz coisas, grita e não vê questões filosóficas. Então, em mim é um processo consciente. Eu preciso fazer isso. Isso é algo que preexiste do nada e me faz avançar. E há uma pergunta. Existe tal força que me desperta constantemente novos pensamentos, novas ações? Se sou eu que sou formado de pensamentos e ações, quem sabe, entre as duas, fazem coisas e eu posso decidir. Como posso dirigir meus pensamentos, como posso determinar minhas ações, e talvez assim possa determinar ou influenciar o resultado final. E se o resultado não é algo que possa determinar, não é determinado para mim, então, por quem me controla, então, o resultado? Eu tenho que saber, eu estou me movendo. Há uma pergunta, sou eu quem me faz avançar, me avança de forma correta? Talvez, se eu não fizesse isso, o meu caminho poderia ser mais exitoso. Há todo tipo de combinações possíveis e decisões e, portanto, a natureza, digamos, a natureza nos controla completamente com minha mente e meu coração, com tudo que vem até mim, no meu coração e mente, e é algo que vem independente de se eu posso fazer algo ou não. Então, digamos, eu sou como uma máquina que recebe certa entrada, input, e eu realizo isso através de ações. Se é assim que nos vemos, essa é a coisa mais simples, como olhamos a nossa natureza, como somos. E você pode ter seus instintos, desejos, e criar todo tipo de sistemas políticos, econômicos, o que queira. Age com seus desejos e não pensar no propósito para isso. E simplesmente você realiza um mecanismo. E ao fazer isso, não sentimos que realizamos um programa, o implementamos, que ele pertence a nós. E é assim que toda a humanidade existe. Não há liberdade de escolha aqui, livre-arbítrio. Mas este programa dá à pessoa a ilusão do livre-arbítrio. E este é o caminho para o qual todos se dirigem. E agora podemos fazer a pergunta, de onde vem a Torá? Bom, as pessoas começam a pensar onde percebemos todos esses sinais, input, e quando... E eles, de onde eles vêm? De diferentes fontes. E há uma pergunta diferente. Quando eu recebo este programa do governo superior, da natureza, simplesmente é consequência das criaturas e não importa a fonte, que é do Criador. E se é assim que sou criado, só posso esperar que este programa seja para meu próprio benefício. E simplesmente ajo assim e espero receber. Essa é a forma como as religiões abrem tudo isso. E nós recebemos um pensamento, é assim que penso, recebemos um pensamento com o fato de que somos controlados, e daí chegamos a descobrir a fonte que nos controla,
que nos governa, e daí entendemos, tentamos revelar nossa interação com essas forças. E as palavras são controladas por essas forças? Sim, somos governados completamente. Você vê o que as pessoas falam sobre essas coisas até agora. Acham e pensam há milhares de anos, por isso que se cria todos os tipos de misticismos, a fim de entender que forças nos controlam. E há 3 visões sobre este tópico, e muito mais, obviamente. Eles se dividem em vários pensamentos. E a Torá é um livro que os cabalistas escreveram. Já escreveram isso antes em Moisés, que é autor da Torá, e há muitos autores, Adão, e autores escreveram sobre o mecanismo que dirige toda a criação, e Moshe escreveu todo este livro de todo o Bereshit. E neste livro ele escreveu absolutamente tudo que ocorre com as criaturas desde o nascimento antes do ponto até que o estado final, que é por isso que este livro é considerado a base, a fundação. Está escrito em várias línguas e fala sobre forças que governam toda a criação, não particularmente o nosso mundo, mas nosso pequeno mundo, mas fala sobre todo o sistema, toda a existência. E o mundo faz parte desse sistema. E essa é a Torá, certo? Sim. Torá é o sistema que nos governa todo o nosso universo. E desde a história humana, desde o nascimento até agora. Nesta criação, através da correção e o ponto final. E eu tenho que fazer essa pergunta. Como você falou de macaco várias vezes, temos uma pergunta aqui. Devido a algumas ideias, você diz que os seres humanos evoluem dos macacos. Para onde Balsulam diz? Por que você contradiz a Bíblia, que diz que o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança? Você insiste nessa versão? Se sim, por quê? Muitos cabalistas escrevem sobre isso. A questão é que quando falamos sobre a pessoa, temos que entender o que significa pessoa. Se é uma pessoa deste mundo, de carne e osso, como nós, então falamos de um animal. Temos que concordar com o que os cabalistas escreveram, mesmo 300 anos antes de Darwin, que escreveram que o ser humano é o próximo grau depois do macaco. O macaco é este estado de transição entre animal e ser humano.
E nessa época, Darwin não era sequer conhecido por seus escritos e tudo foi escrito pelo Ari. Depois houve o Zohar no segundo século e todas essas questões sobre o desenvolvimento da criação, do ser humano, a partir de um macaco, não teve contradição com a Kabbalah. E os cabalistas escreveram simplesmente algumas sentenças sobre isso em seus livros, e isso basta para entendermos este tipo de desenvolvimento. Quando nós olhamos este sistema do universo, dividimos em 5 graus. Com relação aos 5 estágios da disseminação da luz superior, como falamos na Kabbalah, como falamos de certo objeto, temos que falar de todos os níveis de desenvolvimento, dependendo de que nível de desenvolvimento você gostaria de realizar. É isso que falamos. E a alma faz parte do ser humano. O que faz parte do ser humano não é o corpo, não tem nada a ver com o corpo. Nós pensamos, o que pensamos de alma é totalmente incorreto. O corpo vive e morre. Então, o corpo é como os dos macacos. Sim, é exatamente como um macaco, um primata. E a alma acompanha o corpo. E o corpo ajuda a alma a se desenvolver. E essa é a missão do corpo. Até que a pessoa adquire a alma, começa a se corrigir e existe no corpo até este ponto, neste corpo primário que existimos agora. E quando começa a corrigir a alma, as suas intenções para si, para outros, para doar a outros, então já não é primata e já não é mais uma pessoa do nosso mundo. Então é o que chamamos de Adão, similar ao Criador, pelo menos em alguma arte do desejo que se manifesta nela. E esta é a parte do ser humano, ou seja, em nosso mundo não temos humanos, temos macacos que falam, eu não sei como chamá-los, primatas. Mas se você quiser falar de seres humanos, humano, pode-se usar a palavra Adão ou falante. Então, o Criador criou esse corpo físico. O que a Torá se refere? Bom, ela fala de tudo, mas realmente fala da alma. Todos os outros bioprodutos, todas as espécies que observam, não são como existentes na realidade, mas o que existe em nós, através de todos os tipos de desejos diferentes, são cópias de dentro de nós, que se reflete fora de nós. É isso que chamamos nosso mundo. E todo esse inanimado, vegetal, animal e objetos semelhantes a humanos que observamos, por exemplo, eu observo o mundo à volta, o inanimado, tudo que posso ver existindo nele, também vegetal e animal e ser humano, tudo isso são reflexos das minhas qualidades internas.
Então é o que se materializa e começa a se desenvolver. Então a Kabbalah concorda com isso. Nós vivemos uma matriz. Nada mais existe, exceto a força que dirige tudo para nós. E o que observamos são essas forças. Assim como nada mais existe, você vê todas essas imagens, você pode escrever o que quiser nas telas, desenhar, somos como essas telas. E nessas telas podemos examinar, observar nossa estrutura interna, e essas telas vão nos mostrar nosso mundo, ou se nessas telas começarmos a ver nossa formação, estrutura interna, nossos desejos serão dirigidos não para nós, mas externamente, para outros. Então as telas vão descrever para nós o mundo superior. É assim que existimos. É assim que vivemos. Só essas forças existem, a matéria não existe. A matéria é simplesmente dada a nós e nossas sensações. Falamos sobre percepção da realidade. Há uma pergunta de alguns estudantes: podemos confiar nesta Torá que temos hoje? Dependemos dela? Ela foi distorcida por todo tipo de publicações, traduções. Quem escreveu? Não há autores. Não há contradições aqui. Tudo é bem exato, preciso. Os cabalistas que alcançaram o mundo superior veem que tudo está escrito na Torá. E a descrição da formação, da estrutura de todos os mundos superiores, este plano que organiza tudo, incluindo nós. A Torá não fala de pessoas, corpos humanos, a geografia nem nada, mas somente da interação entre esses elementos superiores, que como resultado escrevem para nós e nossas estruturas internas. Esta parte, esta visão da realidade que nos dirige à correção. E nada pode mudar aqui, mas apenas explicando-nos como o sistema é estruturado. Esse sistema eterno e absoluto, que inclui o início e fim de toda a criação, explica como avançamos do início da criação até o seu fim. E não pode haver nenhuma coisa extra. É o que é, não há uma única palavra que possa desaparecer disso, porque os cabalistas que existiram em cada geração, quando estudaram este sistema, o leram, o revisaram várias vezes e revisaram várias vezes como o sistema é absoluto. Você fala da Torá como 5 livros? Pentateuco? Eu só falo do Pentateuco, os 5 livros de Moisés. É a única coisa que falo agora. Foi escrito por Moisés nos 40 anos da jornada até o deserto, ou no deserto. E depois, entre o primeiro e o segundo templo, também houve pessoas, cabalistas, que escreveram num nível diferente deste livro. E eles escreveram suas sensações, experiências. Estes foram os profetas do primeiro templo e depois os escritos santos, sagrados, próximos ao segundo templo.
Estes também são grandes cabalistas que alcançaram o universo e descreveram para nós em todo tipo de diferentes formas. De forma mais privada, pessoal, num nível mais inferior, mais adaptado a eles. A Torá, como uma lei absoluta, existe acima, é suprema, mas as adaptações a ela, os usos foram manifestados desta forma por profetas e os escritos santos. Portanto, de forma alguma, os escritos dos santos e os profetas é o Tanakh, que foi escrito do mesmo ponto do sistema superior, então tudo que foi escrito neles é totalmente correto e foi verificado por milhares de anos. Quais as tradições da Torá oral? A Torá oral é o que explica a Torá escrita. Embora a escrita oral seja gravada, só os cabalistas a entendam, só na medida da sua própria realização. Porque num livro, se eu abro um livro de medicina, eu me lembro, eu era gurizinho, um menino, e eu abria os livros da minha mãe, que era médica, esses grandes livros de medicina, eu mal conseguia abri-los e eu tentava ler e não entendia nada. Havia nomes em latim e entre parênteses, com fundo itálico, eu não entendia nada deles. Mas eu continuo abrindo, porque eu queria saber o que havia nesses livros. O ponto que eu quero dizer é, nós temos que ler a Torá, temos que aprender a ler corretamente. E não basta simplesmente conhecer a língua hebraica. Nós temos que aprender hebraico, entender porque as palavras, quando traduzidas, são totalmente distorcidas e é impossível não distorcê-las, porque as letras que compõem as palavras, a ordem das palavras, como elas soam, então tudo isso importa. Cada letra consiste de vários elementos. Por que destes elementos? Quais as forças que cada letra indica e que forças são formadas? Ou seja, que forças indicam por si mesmo, que demonstra. E este é um grande problema. Por isso que há uma caligrafia especial ao escrever letras, porque cada letra tem seu próprio elemento e cada elemento indica certo elemento da natureza. Positivo ou negativo, horizontal ou vertical, escrevendo próximo ou distante. Aí você entende que não olha uma linguagem, mas um código que fala sobre as ações de forças. E quando você olha uma letra, não é uma letra. Em hebraico, letra, a palavra de letra, que não é uma letra, mas um símbolo, um sinal, um hieroglifo formado por todo tipo de informações preparadas como um byte de informação que tem toda uma estrutura que você pode extrair. Então, nós temos este livro, podemos lê-lo, ver as letras, mas também pode ler e extrair uma informação tremenda, o significado interno, como um programa de computador. Quando você lê, te leva para uma jornada ao entender tudo o que ocorre com este programa e seu fluxo interno de informação.
é uma conquista, uma realização totalmente diferente da Torá. Então, a Torá oral é a chave para entender a escrita, a Torá escrita. A Torá oral é a Torá que não pode ser ensinada. Na Kabbalah, você sabe, nada é proibido, tudo é permitido, mas é tudo para o que é bom para você, para as pessoas. Quando falamos proibido, sem entender nada, até ser capaz de permitir. Quando vai entender? Quando se tornar um cabalista. Até então, se afaste, porque de outra forma será quando olhava os livros da minha mãe pequenininho. Os cabalistas passavam essa informação adiante. Entendiam ou não? Sim. Sim. Adão também escreveu um livro e trouxe vários livros. Embora não sejamos capazes de obtê-los, e Abraão escreveu vários livros. O que era um livro naquela época? Algumas páginas. Outra pergunta. Caro Rav, e os segredos dos livros do livro eterno? Há vários extratos. O comentário à Bíblia. Diz o Rav, o Simeon pode dizer mais sobre este livro. Fale-nos, Simeon. É isso que o Micael pergunta. Essa Torá escrita, há vários acréscimos, comentários, e você diz que é elevado. Quando foi escrito? Também foi escrito de Adam Anshon, passando por Abraão, essa época, os grandes sábios. Então, antes da recepção da Torá, eles escreveram sobre isso. Então, diga-me, como antes da recepção da Torá, poderiam escrever o que foi escrito na Torá depois? Então, porque ninguém conhecia isso. A Torá fala do período da saída do Egito, mas antes eles entraram no Egito. Como eles sabem sobre isso? Eles sabiam sobre isso através do seu estudo, fisicamente, através de suas ações, mas eram capazes de realmente realizar as ações, mas sabiam disso. Então, no grande comentário, fala-se sobre como Abraão nasceu, como olhava para o céu, imaginava o sentido da vida. Então, fala-se desta força chamada Abraão, sendo nascido e desenvolvido. A Torá fala de ações que temos que atravessar, e tudo o resto, tudo externo e insignificante que existe fora dessas ações que são projetadas sobre nós, a Torá não fala dessas coisas. Estão escondidas, ocultas, mas através de certas letras, entre as linhas, tudo está dentro, porque é um texto completo que inclui nele tudo, mas não de forma aparente. Destas formas ocultas entre as linhas não existe. E você pode dizer que não há um único pensamento, uma única ação na história humana do passado, de algo pior ou grande que não tenha sido escrito na Torá. Podemos dizer, então, tudo que está escrito na Torá deve ser atualizado no nosso mundo pelo menos uma vez. Também está correto. Então, você não disputa com relação a fatos históricos se existiu Abraão ou não. Não. Talvez depois possamos discutir que condição é essa, que subitamente Abraão aparece neste mundo, subitamente vemos certa pessoa, depois é o sacerdote da Babilônia, isso. E quem somos nós sentados aqui? Estamos sentados ou isso é uma ilusão, uma combinação de forças que se revelam através dessas imagens? Talvez exista uma forma de se comunicar num nível diferente de informação. Bom, por enquanto você diz que Egito, deserto, tudo isso ocorreu.
только что вы произнесли очень интересную фразу. Прежде чем мы зададим вопрос, вы сказали, что Você disse algo interessante. Antes de fazer a próxima pergunta, vamos esclarecer, ok? Você disse que a Torá é o que temos a fim de passar o processo de correção. Por isso que começou com a separação do céu e da terra, e este estado do homem começa quando ele tem que atravessar até o fim, até Israel, certo? Sim, a Torá foi escrita para pessoas, para aqueles que têm a linha direita e esquerda, as forças que formam sua alma, que podem agir em equivalência com o Criador. Então, é uma instrução precisa. E assim recebemos a instrução de forma aparente. Moisés, fisicamente, sentaram-se com o estudante e o dividiram. As dezenas, centenas, milhares de dezenas, e tinham seus ajudantes, estudantes, etc. E todo este grupo que saiu da Babilônia começou a tornar semelhante ao seu grau espiritual, que depois é chamado de Israel. E na sua intenção seriam semelhantes ao Criador, não apenas na direção, ser dirigido ao Criador, mas quando todos os desejos do ser humano e todas as suas idas e vindas simplesmente existe para o propósito de tornar-se próximo ao Criador, tornar-se mais amoroso, doador, etc., acima de todos os problemas, medos, então tudo que faz com que a pessoa seja formada de forma espiritual, tudo isso é feito apenas através da oposição, através do negativo, desta forma terrena. Outra pergunta de um dos estudantes: há um ponto em ler a Torá, a Bíblia, para milhares de pessoas, essa luz as influencia quando estudam, ou é inútil ler a Torá? As pessoas que estão em torno de cabalistas, dependendo de como, o quanto, qual a sua atitude, positiva ou negativa. Em relação a nós, é muito melhor ter certa atitude e não ser diferente. E óbvio que leva algum tempo, mas no final você vai compreender o passado, o caminho que você deve atravessar. Talvez leve tempo, mas é melhor ser ativo do que indiferente, de qualquer forma. E Baal Sulam escreve que o avanço da pessoa não depende do fato se ela nega ou não o Criador. Na verdade, é irrelevante, porque as duas forças agem numa direção. Tenho várias perguntas de várias pessoas que perguntam qual a diferença entre Torá, Bíblia, 5 livros de Moisés. Temos que explicar. A Torá foi escrita há 3.000 anos, mais ou menos, 3.100 anos atrás. Então, por 40 anos, os israelitas escreveram no Egito. Torá é a base, o livro fundamental da Kabbalah,
E o que chamamos de Bíblia, como vocês sabem, de Bábilos, a palavra Bábilos, raiz de Bíblia, e outros livros que supostamente temos que dizer vários nomes, foram livros que passaram por um sistema particular de correção que foi necessário por certas pessoas, incluindo os judeus na parte antiga de Israel, depois da destruição há 2000 anos atrás. Isso é algo que era benéfico para algumas pessoas. E há certas leis que foram acrescentadas. E certos extratos específicos foram retraduzidos e talvez certos caracteres introduzidos nestes livros, então, da Torá, da Bíblia, e a Bíblia tornou-se um livro literal. É isso que ele quer dizer. E mesmo que hoje encontremos uma prova da existência da Bíblia, nós ainda o que quer que nos aprofundemos e alcancemos de 2000 anos atrás, só nos mostram o texto bíblico original. E existe a fim de... Bom, este livro então é o livro fundamental, a base de toda a humanidade, com todas as suas leis e o nível social, etc. E não há nada mais aqui. Quando os cabalistas leem a Torá, este livro, eles entendem e sabem por que especificamente desta forma cada letra, cada palavra segue um ao outro. E foi escrito exatamente assim, não de outra forma, porque a Torá representa não uma ordem, como as letras são escritas, mas um código específico, como uma linguagem de programação. Está escrito com símbolos específicos e a Bíblia, a Torá, também é escrita por tais símbolos e nada pode ser mudado. Ou seja, senão tudo vai ser perdido, todo o processo vai mudar. Por isso que tudo que foi escrito da Torá é a influência da luz superior no desejo criado e em que sequência este desejo é trazido semelhante ao Criador. Nós podemos dizer se esse código é semelhante ao programa a um código de programação, podemos compilar e lançar qual a plataforma sobre a qual este programa é lançado. Nós não lançamos este código. Há certo sistema que o lança, que é a luz dentro dele. Então, como podemos nos adaptar a essa ação? Para estar sob ela, para que nos governe. Esta é outra questão. É onde temos que se tornar cabalistas. É precisamente o que a Kabbalah nos ensina. Que existe esse código, há toda uma informação encerrada. Você quer entrar neste rio, nadar dentro dele, vá lá. Para isso tem que se preparar e gradualmente entrar nele pouco a pouco. Você vai chegar no meio deste rio e continuar nadando no meio de tudo isso. Se Moisés escreveu a Torá, por que é dito quando o Criador criou o mundo? Ele estava olhando dentro da Torá. Você vê, a Torá que falamos aqui é o movimento de um desejo criado.
de sua total oposição até a equivalência, similaridade com o Criador. Então, foi tomada uma decisão, obviamente, usamos a palavra, a linguagem terrestre. O Criador tomou uma decisão de criar a criação, a criatura, em certa forma, de modo que a criatura se tornasse semelhante a Ele. Para isso, tinha que criar em oposição a Ele inicialmente, e daí criou um mecanismo pelo qual a criatura se tornaria semelhante a Ele, ao Criador. Então, vem dessa sua intenção que Ele criou, escreveu, registrou a Torá, registrou todos estes sistemas, mandamentos, instruções, como usar o sistema e o mecanismo e tornar-se mais e mais semelhante a ele. E Moisés, quando ele registrava a Torá, registrava para si, gravava para si, não do ponto do governo do Criador, mas dele. O governo do Criador, a governança dele é o que existe na parte da cabeça do mundo do infinito. Mas para Moisés, para Moshe, ele estava registrando a parte no mundo de Atzilut, da ação. Por isso, é num nível diferente. Pode-se dizer que é por isso que é dito que a Torá foi escrita numa sentença? A Torá pode, na verdade, é escrita como algo contínuo, como um programa de computador. Tudo é uma sentença que começa da criação da criatura na sua forma inicial, o desejo a partir do nada, e termina com o desejo, tornando-se como uma raiz interna e torna-se como criador. E é apenas uma única sentença, uma linha. Então, quem quebrou em frases toda essa linha, essa frase da Torá? Porque você não pode fluir neste rio sem parar, continuamente, embora é o que fazemos. Entretanto, para nos ajudar a entender certas ações específicas que devemos realizar, para nós, este programa única foi quebrado, dividido em vários subprogramas, em palavras, letras e até partes de palavras e letras e períodos. Porque ao usar essa descrição podemos corrigir. Quem quebrou isso? Os cabalistas. Os cabalistas fizeram. Moisés escreveu a Torá numa só frase. Mesmo que se você abrir um papiro da Torá, as letras mal estão separadas umas das outras. Era como antes, eles praticamente conectavam tudo numa palavra. Só a pessoa que entende o texto sabe como separar as palavras umas das outras. Há vários pedidos para falar sobre aspectos separados. O que é essa bênção que o Criador dá a Moisés antes da morte? Isso é algo que temos que falar em outra lição. Não é simples, vocês têm que olhar toda a história e o contexto. Ele se eleva ao nível da montanha e acrescenta alegoricamente. Não falamos de elementos físicos. De lá ele vê toda a terra de Israel. Ele abençoa a terra, ou seja, ele, neste ponto de Biná, a qualidade de Biná, que é o que ele é, ele conecta a Malhut e transmite todas as forças a Malhut. E para todo o povo de Israel subir de Malhut de volta a Biná. Essa é a bênção. Brevemente, podemos dar essa explicação, que com isso ele transmite a força para o povo da terra, para o povo poder atualizar tudo, realizar. E tudo isso consiste de análise,
das forças que existem neles, as capacidades que existem neles e o entendimento da preparação de como realizar essas ações, em que sequência, como operar, agir no povo, nas tribos e indivíduos separados e como eles podem coletivamente se reunir, ainda mais se unir, apesar de um ego cada vez maior, que atualmente é revelado em seus desejos, porque seus desejos se chamam Terra de Israel, que visa o Criador. É oposto ao Criador, mas pode ser dirigido ao Criador. E então eles começam a lutar acima do seu ego. Há 70 nações que se manifestam neles, como podem levar tudo isso de volta ao Criador. Em essência, esse é o trabalho. Moisés não tem a ver mais com esse trabalho porque ele só pertence à qualidade de Biná, à qualidade de amor e doação. Trabalhando junto com essas forças de amor e doação, e a força egoísta poderosa, essa é Eretz Israel, a terra de Israel. E isso é Yeshua, o próximo grau. Ele trabalha com este grau. Esta força os faz avançar e gradualmente, passo a passo, começam a avançar. Pergunta: é tão difícil perceber e entender isso? Por que você conduz essas lições para tantas pessoas? Não importa, cada um tem que saber isso. Cada um tem que se tornar, no fim, chegar ao nível de Moshe, Moisés. Todos nós juntos, todas as pessoas, ou seja, ter um total e completo contato com o Criador, sem distinção entre as pessoas, preto, amarelo, branco, quaisquer que forem os sexos, gêneros, cor, religião, não há distinção corporal aqui. Todos são relevantes. A alma da pessoa não é refletida de forma alguma na sua forma corporal, nas distinções corporais, sejam religiosas, nacionais, culturais, etc. Vamos esclarecer isso. Assassinos, ladrões, o que está escrito na Torá tem um significado óbvio. Estes assassinos, o significado deles são coisas que temos que matar em nós, essas qualidades. Só disso que eles falam? Sim, óbvio, só disso. Não falamos de pessoas deste mundo. A Torá só fala do que a pessoa tem que fazer dentro de si. Coisas boas ou ruins, dentro de si somente. Por isso que a Kabbalah é chamada de parte interna da Torá. Então, o que é a Torá nos muros do seu coração? Cada pessoa deve escrever a Torá no seu coração? Sim. O muro do coração, a muralha, é essa parte egoísta. Então temos que escrever a Torá no muro do coração. E o muro externo, que é mais difícil. O que significa escrever? Escrever significa que todas as mudanças que atravessamos estão escritas na Torá e devem ser refletidas no nosso desejo egoísta, do nosso coração. E gradualmente, na medida que escrevemos a Torá em nosso coração, e ao fazê-lo, nós corrigimos-nos completamente.
E então, todos os corações que participaram conosco, mesmo parcialmente, neste movimento. O que a Bíblia oculta deste mundo? A necessidade da Torá. A Torá ou a Bíblia não oculta nada. Só nos parece assim, porque, de outra forma, se você souber muito, vai fazer coisas tolas. O que você entende é o que entende. E se quer saber mais, tem que estudar sistematicamente. Não há nada mais. Não há proibições ao estudo. As proibições são como pontos de segurança em seu coração e mente que impedem de você ver, conhecer, saber o que está ocorrendo neste mundo. Você só vê a casca externa, não pode ver os contatos internos, porque de outra forma começaria a apontar ou tocar com mãos sujas, sem saber o que faz. Por isso, você tem que mostrar, primeiro, que está pronto para fazer ações corretas e, então, desta forma, ser permitido internamente. Antes da blitz de perguntas, alguns anúncios. Primeiro, os encontros de Moscou. Temos o Clube de Moscou, no centro de Moscou. Todos podem participar, de 13 a 15 de setembro. Em Ekaterimburgo haverá lições introdutórias e de 10 a 11 de setembro haverá um grande congresso internacional em Praga. Inscrevam-se. E tem o curso online de Kabbalah no site academy.com em russo. E vocês não precisam esperar até dia 13 de setembro, já podem começar o curso e se comunicar. E temos agora vários grupos conosco agora. Saratov, Tver, Europa, Berlim, Krasnoyarsk, Polônia, Espanha, São Peter, Tallinn, Kiev. Várias pessoas de Dnipro, um grande grupo em Dnipro, Ural, Vilnius, Moscou, Látvia, Riga. Bom, centenas de conexões também de estudantes individuais. Muito obrigado por estar conosco. Continuem fazendo perguntas e nos veremos em Praga no próximo fim de semana. Eu vou tentar ser mais claro, mas ao mesmo tempo vou fazê-los avançá-los, forçá-los. Se preparem. Eu peço que vocês se afastem de coisas externas, se unam, porque quando nos unimos, nossas qualidades internas e desejos, nossas aspirações em avançar, então cada um de nós nos tornamos mais poderosos. E estas forças não são externas, mas o entendimento interno do material, a sensação interna do material. Tentem se livrar para ter a capacidade e a necessidade de se conectar com todos. Faz parte deste movimento e não importa como você os vê, desde que você vise sua aspiração a eles. Você vai sentir através deles o próximo nível do seu nível espiritual, desenvolvimento espiritual. Eu recomendo muito. Então, por favor, vamos preparar assim para este congresso. E vamos ter êxito. Pessoalmente, eu sempre trabalho nisso, por isso que antes de um congresso,
Eu estou um pouco confuso, talvez fora de mim, internamente confuso, e quando o congresso finalmente chega, me conecto com todos e tenho a oportunidade de ver nosso nível, grau espiritual através de vocês. Vocês podem ver comigo. É isso que eu ofereço a vocês. É um suspiro, uma realização amável. Então vamos nos ver na próxima semana e eu prometo que vamos alcançar isso. Obrigado.